Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Como é que vocês estão? Já vamos aqui para nossa segunda parte do nosso podcast, 19 anos de Instituto. Nós estamos hoje com a pastora, a nossa apóstola, né, Lígia. Shalom, shalom, povo de Deus. Que bom que nós estamos aqui. Esse é um tempo muito precioso para todos nós. Não é somente para que a gente esteja falando do Instituto, falando desses 19 anos, tem o porquê de nós estarmos aqui como um propósito, para que a gente, sim, ouvindo o Espírito de Deus falar conosco, que era a hora também de nós estarmos levando essa cura, essa libertação dentro da educação intrapessoal raiz genuína para o povo, né? Para todas as pessoas, né? Então isso é importante também, né, Aline, a gente ressaltar, e que agora, daqui para frente, a gente vai estar fazendo cumprir aquilo que já há algum tempo o Senhor vem falando conosco, de estarmos alcançando mais pessoas, né? Sim, apóstola. Mas para a gente entender um pouco melhor, tá? Qual que é o versículo base que o Instituto carrega? O Instituto, ele sempre carregou desde o início, como a gente, daí falando de 19 anos do ministério, a gente sempre trabalhou o versículo de Mateus 11, a partir do versículo 28, que diz: venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Este sempre, desde o início, foi o nosso versículo base, aquilo que a gente tem como fundamento, né, dentro dessa instituição. E é muito importante, porque quando a gente vai falar sobre cura e sobre libertação, isso tudo aqui vem muito falar conosco primeiro, vem falando conosco primeiro, né? Porque vem falar de luta, vem falar de sobrecarga, vem falar de cansaço, vem falar de jugo, mas o que mais assim nos chama a atenção é a aprendizagem, né? A aprendizagem que Jesus ele nos chama a aprender dele, né? Então esse nosso Messias é o nosso mestre, e nós entendemos claramente o que existe no coração de Jesus, que é esta mansidão, esse estado de humildade de coração, para que a gente também possa encontrar isso para nossa alma. E a palavra fala, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então é uma outra chave também que a gente tem dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, de libertação. Então, assim, eu particularmente, eu entendo bem claramente que esse versículo, que é a base do nosso trabalho, ele vem muito para essa forma da alma, né? Sim. A alma, a mente emocional, essa cura que nós precisamos, não é um modelo de cura, não é uma forma de você ser curada, mas é sim o que nós precisamos dentro de nós, e isso é conhecer a alma. Essa aprendizagem, a gente vai muito para esse conhecimento da alma, né? A alma é a mente emocional. Então, essa mente emocional que precisa de cura, que precisa descansar, que é diferente de libertação, hein? Então, a gente acaba se aprofundando, hein? Na verdade, a palavra é isso, né? Você lê, a sua visão ótica vai discorrendo ali a leitura, mas você vai se aprofundando para que você tenha o esclarecimento do que é necessário para esse nosso dia a dia, esse nosso vivencial que fica sobrecarregado de tanta coisa que nos acontece. Sim. E falando assim, até uma experiência, né, pastora, quando eu vim pelo Instituto, e assim, a gente acha, né, que já conhece a Bíblia, que já, não, eu sei, eu sou crente, eu sei o que é o céu, o que é o inferno, assim, aquela coisa bem básica, né? E eu não consegui entender a dimensão do que era cura, do que era libertação, e através do Instituto, quando eu comecei a ter que os estudos, a ter aquele aprendizado, e assim, aí cai a nossa ficha. E o quão é importante a gente ter essa base de conhecimento, porque acaba ficando ali naquele evangelho muito
muito superficial, né? Então, quando o Senhor, ele nos dá essa oportunidade de ter esse conhecimento, e existe ali, né, o espaço igual o Instituto, né, traz esse ponto de libertação pra gente, que esse conhecimento acaba fazendo ali a total diferença. E eu falo, né, existe a Aline antes do Instituto e depois, né, e assim, seria muito bom se as pessoas tivessem esse momento, né, esse tempo, tá, de estar conhecendo melhor ainda a palavra do Senhor. Mas, vamos lá, pastora, qual que é a diferença, então, entre cura e libertação? Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas pessoas entendem que cura e libertação é tudo junto e misturado. Acontece de uma forma em que você vai lá, faz um seminário, faz um encontrão, faz alguma coisa e pronto, né? Já você é ministrado e tem aquele impacto da ministração e tá curado ou tá liberto de algo, né? A cura, ela vem muito de encontro àquilo que acontece com você. Ela não é só simplesmente um fator de você ter vivido um trauma, né? Você vivido algo que te afetou. Eu costumo muito ensinar na aula, né? E bater assim, para mostrar que muitas vezes, né, quando a gente cai e a gente se machuca, a gente leva um tombo, Sim. a gente tem aquela dor e fica ali roxo, né? Aquele lugar, né? Foi afetado, aquele lugar foi afetado, bateu, né? E quando a gente vai entender de cura, não é só esse lugar afetado, porque na cura existe um trauma. Na cura existe a forma do subconsciente trabalhar, que a gente trabalha como o subconsciente um portal, que ele fica assim, meio que de boca, ponta cabeça, né? Tem o consciente, o inconsciente, o subconsciente. E ele fica, então, como um armazém. E ele acaba, tudo que nos acontece, ele vai extrair desse consciente muito rápido algo que realmente é o ruim, é o mal, é o que afetou, o que danificou, o que afeta, o que magoou aquela ação que veio, magoou a pessoa, né? Então, o subconsciente é o armazém, ele capta essa informação, que é a memória, então ela fica registrada. Então, para poder entender sobre cura, você vai ter que abrir esse armazém. E você vai precisar soltar aquilo que para você ficou como um sentimento de dor. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue fazer a distinção entre o pensamento e o sentimento, né? Distinguir a que eu penso e a que eu sinto. Como é muito, né? É uma frequência de sinapse muito rápida, né? Na parte neural, então você acaba que não sabendo separar entre o que você pensa e o que você sente. A cura é o que você sente. A cura, ela está voltada ao armazém desse subconsciente, o que está lá acumulado e que você precisa liberar aquela dor que está lá dentro. Por isso que não é fácil, eu faço um seminário e já estou curada. Eu faço uma ministração, já estou curada. A cura é um tratamento. A cura, ela é um tratamento. Então, uma pessoa curada, ela pode vir se tratando até que chegue a esse lugar da dor e ela solte, porque ela vai ter que resignificar. A cura é um estado de resignificação. Ela vai ter que sair daquele lugar para ela poder, então, soltar aquilo, e ela tem que lembrar, ela tem que fazer a lembrança. Por isso que trabalhar a história da pessoa é trazer essa lembrança para a pessoa, ajudá-la a trazer esse ponto da lembrança aonde ela foi afetada. Um exemplo, a cura é muito claro assim, eu sofro de falta de afetividade. Se eu sofro de falta de paternidade, eu sofro de falta de afetividade. Isso é real, a humanidade. Sim. Sofreu falta de paternidade, sofre falta de afetividade. A maior causa de dor é a falta de afetividade, que é desconhecida
do ser humano. Onde que ela está? O que aconteceu comigo no discorrer da vida e que essa dor, esse trauma, esse armazém da memória já é intrauterino. Ele não é da adolescência ou da juventude ou de um estado adulto. Ele já é intrauterino. Então, a criança ela pode já estar se adoecendo já na vida intrauterina. Olha. Então, os maiores traumas que nós temos estão na vida intrauterina. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer, é o que eu chamo de fazer uma forma de você voltar, que é o techuvá, é o retorno, para você poder, então, conhecer o que acontece com você, até mesmo nessa vida intrauterina. Isso é uma cura, é uma forma de você retornar. E é um estado consciente, né? Não é inconsciente. Porque o Espírito de Deus, quando a gente começa a orar e começamos a mapear essa pessoa, ajudá-la nos pontos em que ela vai retornando, né, totalmente consciente, nada inconsciente, totalmente consciente, é ela contar da história dela. Ou que você vai orar e o Espírito também, o Espírito de Deus, ele revela. Então, ele vai conduzir na revelação a pessoa naquele lugar. E aí vem a cura para acontecer, né? Ela resignifica, ela vai ter que sair daquele lugar. Enquanto ela estiver lá naquele lugar, naquela porta do montura onde o lixo vai sendo acumulado, né, que Neemias fala, né, da porta do montura, e é real. É o lixo que está sendo acumulado naquela porta e muitas vezes a pessoa não sabe o que, como, de que forma que aconteceu, ela fecha a porta. Então, o que está acontecendo com ela? Ela não está vendo, ela não consegue enxergar aquele lugar. Por isso, a pessoa precisa de ajuda. A cura é a pessoa ser ajudada nos pontos de dor, que são sentimentos de dor. A libertação é dentro do versículo, né? Conhecereis a verdade vai te libertar. Também vai conduzir a essa verdade que aconteceu na história dela. Mas a libertação parte de uma liberação. Então, a libertação, ela é uma liberação. Eu preciso me liberar para que eu possa me libertar. Então, quando eu entendo que eu vou conhecer a minha verdade, eu estou liberada para que eu conheça quem sou, como sou, onde estou dentro de mim, o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, onde que eu fui, né? Porque muito a gente vai buscando, né, lugares para se libertar, né? E você vai buscando lugares para se libertar, você vai buscando pessoas para se libertar, você vai buscando coisas para se libertar, e na verdade você tem que se libertar não é de demônios, você tem que se libertar de você mesmo. E eu já deixo aqui até uma forma, né, mais esclarecedora, porque quando a gente diz assim, você está tão acostumado a criar batalha espiritual na tua mente, de demônio, que você chama demônio, porque você fica ali o tempo todo, é demônio, é demônio, é demônio. O crente é assim, né? O cristão, ele fica, né, buscando, tem que me libertar de demônio. Quando o cristão entender que ele tem que se libertar na mentalidade dessa pessoa, dessa ação, que eu quero uma libertação, e ela se liberar para ela entender quem ela é, então ela vai se libertar. Então, há uma diferença entre estar sendo curado para encontrar o ponto da dor e eu me liberar para que eu me conheça onde a obra da carne me afetou, aonde a obra da carne me aprisionou, aonde a obra da carne me prendeu, aonde ela me levou a um cárcere. Então, quando eu estou trancada num cárcere, eu preciso de libertação. Quando eu estou trancada num lugar fechado, num lugar escuro, como um escravo do diabo, então eu preciso de libertação. Ser escravo do diabo é você buscar o que acontece com você, dentro de você, para você se liberar na sua verdade. Não é demônio, é você com você mesmo. Forte, pastora. E assim, eu tô aqui você falando e eu pensando, nós que já tem um tempo de caminhada em Cristo, né?
eu sei que todos nós precisamos de libertação o tempo todo, O tempo né? todo. Mas quando a gente não consegue se enxergar e acha que tá tudo certo, existe vários casos aí, né, pastora, né? E como que a gente pode chegar ali diante de Deus, né? Pedir ao Senhor para nos mostrar, Senhor, aonde quer que o Senhor quer que a gente mude? Como que a gente possa chegar nesse ponto? Olha, eu preciso ser liberta, né? É o famoso quer ser curado, né? Mas a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, né? Porque na verdade o ser humano ele vive muito por facetas, né? Você acaba criando uma persona, que é uma identidade de uma faceta que você coloca, e aí é uma imagem que você projeta para que você não encontre você dentro de você mesmo. É isso. Então, a vida muito faz isso. Para você fugir de certas situações, para você poder resistir àquilo que está lhe acontecendo, ou que você passe por uma situação e você tem que continuar, né? Eu sempre digo, né, que a gente nunca pode parar. A gente tem que sempre, ó, né? Não é a questão de você perder a frequência da tua vida, mas é a questão de você continuar, a você olhar para você e dizer, não, eu tenho que continuar. Aconteceu algo, continua. A questão é que a forma de viver uma vida ilusória e não querer sua verdade vai te conduzir a viver uma vida inteira de ilusão. Então, essa faceta, essa forma agora de projetar uma outra imagem para você se esconder da sua própria verdade, é que é o mal da humanidade. Então, quando você se depara, e aí você vai olhar e dizer, mas como que eu faço para isso acontecer, né? Que é a pergunta que você fez. A gente vai precisar entender que a Bíblia, em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, ela fala, Deus fala, nos caracteriza, Deus nos compara como uma árvore. Enquanto nós não entendermos isso, que nós somos como uma árvore, e é uma necessidade até de iluminação das nossas raízes. Então, o Espírito de Deus, ele quer relacionamento. O Espírito de Deus dentro de nós, ele é um ser relacional. Então, ele é um ser relacional e geracional. Ele quer relacionamento da forma onde você vai buscar a sua linha transgeracional, que é a sua genética transgeracional, que é a sua raiz de árvore, para você receber luz naquele lugar. Então, você virando essa árvore e olhando essa raiz, enxergando espiritualmente essa raiz, então você vai começar a ver, puxa, eu não tenho que me libertar de algo que está acontecendo agora, eu tenho que me libertar do que eu estou carregando já dos meus antepassados. Então, posso estar aprisionada já há muitos anos na minha vida, até por causa da educação recebida, né? Sim. Então, a educação, ela faz parte, não tem como a gente fugir. E como que eu vou me libertar, então? Eu vou ter que conhecer a minha raiz. Porque daí, quando eu conheço a minha raiz, eu começo a entender quem eu sou. Então, parte do eu sou, né? Que é Deus, que vem para nós para dizer quem somos. Então, a religiosidade, ela anula muito isso, Aline. O eu sou para trazer a identidade de quem você é. Então, tudo é Deus, tudo realmente é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Ele é a primazia, ele é o primeiro, ele é o princípio de tudo, ele é. Só que ele também quer relacionamento conosco. E esse relacionamento, eu gosto demais ali de Êxodo, quando Deus chamou Moisés, que Deus não chamou dizendo, Moisés, vem aqui. Não, ele se mostrou numa sarça ardente. Então, ele mostrou no fogo. Então, para que Moisés já sofresse o impacto daquilo que, opa, pera aí um pouquinho, quem é que está falando comigo? Tem alguém aqui que não é pouquinho, não é fraquinho, não é uma chaminha, não, isso aqui não se apaga, isso daqui é poder. Então, eu tenho que entender isso, porque a libertação é o poder, é o eu sou dentro de quem nós somos, com poder.
Então, quando nós nos liberamos para esse poder vir e a gente olhar para esse poder de uma forma que é o eu sou, querendo a identidade de quem você é, então você é liberto. Que forte, hein? Forte, que aula, né? É uma aula, né? E é bom. Olá, apóstola. Foi há pouco tempo, né? Teve a escola Rugido do Leão, né? Mas teve um tempo de transição, né? Tem o quê? Uma média de 2 anos, mais ou menos. 2 anos que nós transicionamos. E como que foi essa transição? Por que foi feito isso? Olha, falando da escola, né? O Instituto, ele é um todo de libertação, de cura e de libertação. Então, um exemplo é quando o Senhor falou conosco, eu estava dentro de uma sala de aula. Eu estava fazendo a faculdade e o Senhor falou comigo sobre uma escola. E a gente estava lidando com pessoas, né? Sempre foi lidar com pessoas. Como eu já relatei, falei, lidar com pessoas, lidar com pessoas. E assim, não era gente nossa, né? Que a gente começou o instituto, não era um povo nosso, não era uma igreja nossa ali, que a gente tinha um povo, não. Era gente que vinha, passava e assistia um culto conosco e vinha para realmente assim relatar a sua história, né? E a gente ajudava a pessoa, então a pessoa não era liberada, vai embora, né? A gente ficava com a pessoa 2, 3 meses, 4 meses, até a pessoa ficar bem. E a escola aconteceu isso, por uma necessidade, eu acredito até mesmo, das pessoas que sempre estavam ali, de conhecer esse fator de cura e libertação. Então, um exemplo que eles me perguntavam, né? Tem alguma coisa a mais em que a gente possa fazer? Então, a escola surgiu de perguntas de pessoas que queriam conhecimento, que fosse gerado nelas conhecimento para essa cura e essa libertação acontecer. E na época que nós começamos, quando eu recebi, então, a ordem, estava dentro da faculdade, e eu aproveitava muito as aulas, que eu tinha uma matéria que eu amava. As pessoas não gostavam, Aline, elas não gostavam. Quando era a aula do processos do conhecer, saía, toda a turminha, assim, a maior parte saía. Ficava meia dúzia ali na escola, na aula, na sala de aula, e eu olhava e falava, meu Deus, e eu era apaixonada por essa aula. E nessa aula, processos do conhecer, tinha muita coisa que o professor explicava. E um dia o Senhor falou comigo, você vai trabalhar o processos do conhecer com as pessoas que passam pelo ministério, implanta uma escola. Então, eu até tenho anotado, até nos cadernos que eu tenho, né, no dia que o Espírito de Deus falou isso comigo, né, os processos do conhecer, e que eu ia trabalhar, né, com uma escola que traria esse processos do conhecer, do autoconhecer, e ali foi. Eu falei, nossa, como que vai ser essa escola, hein? Primeira escola começou, e eu sempre começamos a anunciar a escola, eu fiz toda a apostila, e nós começamos, que era a primeira parte era apostólica, a segunda era profética. E nós trabalhávamos 1 ano com a pessoa. Toda semana, 4 horas de aula. Toda semana. Então, a gente tinha a formatura, né? E 1 ano a pessoa conosco, depois tinha a formatura, e nós trazíamos, né, nessa formatura uma transferência de unção para gerar libertadores. Então, começamos dessa forma. Foi maravilhoso, a primeira turma foi maravilhosa, a segunda, e começou então o Espírito de Deus, né, a se mover de uma forma maravilhosa. Daí eu já estava escrevendo, já tinha feito, né, 2 cursos, dois materiais apostolados, né, de cursos, né, que foi o Veredas do Amor, o primeiro, depois foi Liberte-se da Manipulação Doentia. E daí a escola, que veio com o título de Libertadores e Restauradores Shalom, que é o mesmo, né, título do Instituto Yahvé Shalom. Então, nós trabalhamos 1 ano, e aí fomos turmas e turmas, e passando pessoas, e ficavam na escola. Daí, dessa escola, o povo não queria ir embora. Então, já não era mais passagem. Aqueles que se identificavam
com a libertação da forma como nós explicávamos e trabalhávamos, e havia uma identificação com a pessoa, então a pessoa queria ficar ali dentro do ministério. Ela já não queria, muitos não estavam transitando de igreja, já não estavam mais querendo ficar naquela igreja, vinham fazer a escola, daí, eu quero ficar aqui. E eu falava, não, né, você precisa buscar uma igreja, né, você tem que ir para uma igreja. E nós trabalhamos muito isso. Muito. A partir mais ou menos, acho que de uns 5 anos de escola, aí veio essa questão, puxa, né? As pessoas estão aqui, não vão para a igreja, e a gente vai fazer o quê? O certo é a gente cuidar delas, então. Então começamos a cuidar, e ali começou a escola a ter os nossos libertadores. Depois de uns 5 anos, Aline. Tinha até os pastores bravos, porque falavam, né? Eu falei, não, a gente não prende a tua ovelha, não. A pessoa veio, ela se identificou, a gente está mandando ela trabalhar na tua igreja. Porque a primeira pergunta que eu sempre faço para essa escola é, o que você quer restaurar? O que você quer libertar? E a maior parte das pessoas, elas vinham e elas diziam, hoje já tá diferente, sabe? Eu já mudou muito, né? Nossa, isso de 10 anos atrás mudou, porque hoje a pessoa já fala, não, eu quero me libertar. Né? Mas antes ela falava assim, não, eu estou dentro de uma igreja e eu quero ser um libertador para a minha igreja, eu quero ajudar a minha igreja a se libertar, eu quero ajudar a minha igreja e tal. Então assim, nossa, mas espere um pouquinho, é para você ou para você ser usado para a igreja? Não, eu quero aprender para que eu seja usado na minha igreja. Só que aconteceu o seguinte, a forma como a gente trabalhava, e a gente tinha um culto, sempre teve um culto na segunda-feira, então a gente se movimentava muito, né, com cura, com libertação, com atos proféticos. Aí essa pessoa, ela queria fazer isso lá na igreja dela também, Sim. Mas não era a visão daquela igreja. E então eu falava, você não pode fazer isso lá na tua igreja, porque você tem que falar com o teu pastor, então a tua igreja talvez não tenha essa cura e essa libertação. Então isso para nós também foi assim um embate violento entre os pastores para o instituto, porque eles não deixavam, muitos deles não deixavam as ovelhas fazer a escola, a pessoa tinha uma necessidade, e eu dizia, se o teu pastor não deixa, você obedeça, não faça. Mas aí a pessoa ficava chorando, a pessoa daí ficava muito revoltada, porque aqueles porquês da vida, né? Sim. E eu sempre dizia, então pede pro teu pastor fazer uma escola lá, né? Pede pro teu pastor trazer um conhecimento de cura e de libertação lá. Então você tem que ficar na sua igreja. Mas os que não tinham igreja acabavam, sabe? Não, nós vamos ficar aqui. Então era uma luta. E isso é muito interessante a gente até comentar, porque eu mesmo, nossa, meu Deus, foi inúmeras injustiças, inúmeras julgamentos, inúmeras situações, tá? Que a gente está aqui para te ajudar a tua ovelha, pastor. Tá? Tua ovelha vai voltar para você, ela não vai ficar com a gente, né? A gente não é uma igreja, a gente está aqui como uma instituição de cura e de libertação, mas os pastores não aceitavam, sabe? Então foi um embate muito grande, muito violento por muito tempo. O que aconteceu para transicionar a escola? Nós fomos também para uma chácara, o Senhor nos direcionou para uma chácara, para ficarmos dentro de uma tenda. O nosso ministério sempre também teve essa transição de lugar e coisas assim, que a gente sabia o que estava acontecendo, né? E o que o Senhor falou foi dessa chácara. E lá nós tivemos, daí a dona da chácara fez uma tenda mesmo para a gente trabalhar dentro da tenda e tal. Então nós ficamos limitados nessa tenda, porque o Senhor falou algumas coisas bem claras também de uma transição ministerial, que nós estaríamos também passando, mas da escola ali nós ficamos limitados, né, com um número pequeno de pessoas, né, para caber dentro da tenda, né? Então, nós ficamos ali no máximo 35 e a gente parou de anunciar.
Então a gente fazia mesmo para ali quem estava no culto e queria fazer. Então a gente lidou aí com essa transição, ficamos com poucas pessoas e a gente tinha já, né, uma média de pessoas conosco como libertadores, né? O que aconteceu foi que o Espírito de Deus começou a falar, né, de Apocalipse 5, começou a manifestar o Apocalipse 5, falar dos finais dos tempos, aquilo que a gente estava vivendo com o final de uma era, e a gente precisava agora trazer o Rio do Leão, o Rio do Governo do Leão, precisávamos ensinar pessoas a transbordar e a governar. Então eu comecei a receber mensagens do Senhor, comecei a jejuar por isso e buscar entender de Deus, o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer. Eu sempre busquei muito ler a espiritualidade numa forma genuína. Eu aprendi muito isso, né? A esperar o tempo de Deus, a viver conforme Deus quer que a gente viva como ministério, né? O que o Senhor tem para esse tempo. Então, eu sempre aprendi muito isso. Então, fazer a leitura do tempo é agora, não é agora, saber esperar, ter paciência para esperar, entender que ele estava fazendo e estava dando visões do que estava acontecendo. Então, assim, foi muitos atos proféticos, né, pelo Brasil, pelo Paraná, por famílias, por pessoas, por nós, pelo ministério. Então, essa forma de transicionar, então o Senhor começou de 2 anos atrás falar, já na tenda, que nós estaríamos com a escola agora dentro do livro de Apocalipse capítulo 5. Trazer a existência da pessoa de Jesus como um libertador, o maior, né, o mais profundo e se aprofundando dentro da palavra que era Jesus, né? E a gente começou a rugir o leão, né, numa dinâmica de realmente cantar, né, e depois fazer, né, ali o rugido do leão. E aquilo começou, as crianças, as pessoas, e o que é isso e tal, e as crianças chegar para mim, nós vamos rugir o leão hoje, pastora? Vamos! Daí a gente ia lá e cantava, depois ia lá e rugia o leão. E o Senhor começou a falar comigo desse rugido do leão. Começou a identificar comigo até a forma da gente se expressar como rugindo o leão. E começou a falar de uma geração que rugia o leão. E que estava chegando a hora de levantar a Escola Rugido do Leão, transicionar para a Escola Rugido do Leão, mudar o nome e colocar para que todas as pessoas entendessem que nós éramos uma geração, que nós tínhamos nascido numa época, numa determinada época, para uma época, manifestar o rio do governo que é Jesus Cristo, né? O leão da tribo de Judá. Então, nós transicionamos a escola, aí tiramos da forma de 1 ano, porque a gente estava na tenda, daí na chácara, ficou difícil as pessoas irem para lá, né, toda semana. Então, nós tiramos esse modelo e começamos a fazer um final de semana daí por mês, né? Daí agora nós estamos aí com as edições da Escola Rugido do Leão, que são 3 edições, que daí vão ser anuais, fizemos uma agora, meio do ano, e final do ano teremos daí as 3 edições, que serão 3 edições por ano. Então, serão final de semanas, e assim, trazendo conhecimento, trazendo esse retorno de Jesus, a identificação do poder que há no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, e que ele é o maior, o mais poderoso, né, o libertador, né, como Apocalipse diz, né, que João de Patmos ele fala, né, não tem ancião, não tem anjo, não tem homem nessa terra que tem a capacidade de abrir os 7 selos da forma como este que agora vem, que era um cordeiro e que transmuta em um leão. E agora ele é o libertador. Então não existia ninguém, não existe ninguém a não ser Jesus. Então nós transitamos a escola para a Escola Rugido do Leão, geração que ruge o leão. E acredito também, né, que nesse período ali da Escola do Rugido do Leão, até mesmo desses 19 anos, né, muitos profetas também machucados, né, pastora? Não somente ali, né,
Olha, pessoas que não têm um chamado, mas sim, imagino eu, profetas que, né? essa é uma boa colocação para a gente falar sobre isso, né? Até é interessante, porque tem dias já que o Senhor tem falado algumas coisas comigo. Ele tem falado, não se esqueça que você foi chamada para a cura de profetas. E até eu tenho falado com algumas pessoas e tenho falado sobre os profetas tombados e os profetas mistificados, hein? Meu Deus. Então o Senhor tem manifestado agora de uns dias para cá mais forte isso. Ele falou comigo algumas coisas assim muito importantes para esse tempo. E como a gente está fazendo alguns movimentos por ordem do Espírito de Deus para o nosso estado do Paraná, Sim. então o Senhor falou comigo da cura, né? Da cura dos profetas, os profetas tombados no tempo e os profetas no tempo mistificados, né? Quando o Senhor falou comigo do Instituto, Aline, ele falou comigo e era muitos profetas que vinham e eles diziam, e era só uma palavra: você foi chamada para a cura de profetas. Aí você vai pensar assim, nossa, cura de profetas, mas como assim, né? O que é isto, né? Aí eu sempre olhava muito para o Vale dos Ossos Secos, né? E aí eu dizia, Deus, né, o Senhor mandou o profeta profetizar, né, e chamar os ventos e profetizar, né, que aquele vale de ossos secos que representava o teu Israel, né, que praticamente, né, de tanto pecado e apostasia e a inversão dos valores, perdeu-se a espiritualidade, perdeu. E aonde o Senhor começou a falar comigo sobre a espiritualidade genuína. Então, assim, eu falava muito dessa passagem do Vale dos Ossos Secos, a cura dos profetas. Eles tinham que reviver, eles tinham que se levantar, eles tinham que ser curados, libertos, liberados, né? Então, e eu pregava muito nas igrejas, né? Através do rádio eu pregava muito, e eu falava muito sobre isso, né? Então eu recebia de Deus e eu falava, e eu falava, mas Deus, cadê os profetas, né? Todo mundo é profeta, todas as pessoas são chamadas a profetizar. Até que você vai entender, né, que tem o profeta, que tem os que profetizam, tem os que realmente são de fundamento, são de estrutura. Então, mas o que o Senhor falou comigo é que todos nós somos chamados, né, a profetizar. E profetizar é você fazer declarações verbais. Profetizar é você trazer a existência da bênção para o agora. E isso é uma mudança de mentalidade, né? Então, é muito complicado você falar para uma pessoa que tem um comportamento e você falar, olha, você tem que mudar esse teu comportamento, porque você está dizendo que você é um profeta, mas o teu comportamento não é de profetizar a bênção, e você não profetiza a bênção nem para você. Então, assim, por muito tempo eu fiquei muito também nessa, né? Muda a tua forma de falar. Muda o teu jeito de falar. Você tem que primeiro profetizar para você. A tua vida tem que mudar para você poder entender que você vai profetizar uma mudança de vida para o outro, porque profecia é você trazer a existência de algo que não existe, né, para agora, para um tempo que você vai olhar e há um despertamento, eu entendo muito claramente isso, que há uma forma de você, por exemplo, você está lá quase morrendo, né? Emocionalmente, tua espiritualidade, você tá que nem Davi, tá sendo embotado já, pedindo misericórdia para Deus, né? E aí você tá ali, e aí de repente tá aí agora, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que aprender agora a renovar esse teu pensamento e numa forma dinâmica de você começar a pronunciar, declarar, falar. Então, por isso que a gente trabalha muito orações declarativas, porque quando você declara, você está liberando palavras, você está usando vocábulos, você está ali numa linguagem, você está fazendo o quê? Você está falando, para que aquilo venha para você mesmo. Então, a declaração de libertação é você falar, né, e se liberar e trazer aquilo para você mesmo, a identificação de quem você, agora, do que você precisa, né? E eu falava muito isso, pregava muito isso, meu Deus, e olhava para o comportamento, dizia, mas como é que você pode falar? Você não para, né? Crente tem muita mania, tô no vale, né? Aí você encontra com o abençoado, de novo você tá no vale, mas você não saiu ainda, né?
Assim, a forma vocálica, sabe, de vocabulário mesmo, é muito, muito pejorativa, é muito de baixa frequência, você sempre tá lá, sabe, e tem uma forma, sabe, de você também trazer uma maneira, né, assim, de inclinar a sua linguagem querendo alguma coisa, com uma Sim. intenção por trás daquilo. Então, também, já aproveitando falar, né, que eu comecei a falar, não, o negócio aqui é mudar a educação. O povo não é. Gente, muitas vezes não é demônio, isso é falta de educação, sabe? Falta de respeito, falta de educação. Teu pai te ensinou, tua mãe te ensinou. Você não pode falar dessa forma, você está amaldiçoando você. A Né? murmuração, né, pastora? Como que é mais fácil murmurar do que, né? Murmuração, reclamação, né? Sim. Então, assim, isso é educacional. Isso não é demônio, gente. Isso é educação. Então, tem muita gente, por exemplo, mas é demônio. Para de falar que é demônio. Eu digo até olhando aqui para o público, né? Para de falar que tudo é demônio. Não, muita coisa é demônio. Mas o demônio se aproveita da tua falta de educação, da tua falta de comportamento. A forma de você processar a educação que você recebeu, porque os nossos pais, eles lutaram tanto para nos dar uma boa educação. Sim. Mas acontece o seguinte, que você vai olhar os teus pais que também não conseguiram uma liberação, uma libertação, uma cura, e você vai ver que eles fizeram o que com você? Eles educaram você numa forma também da forma como eles foram educados. Sim. Então, veja como que há uma transferência. Por isso que falar de demônios que são geracionais são transferidos por uma educação. E que é uma educação que não é uma educação por princípios bíblicos. Não é uma linguagem por princípios bíblicos. Não há uma linguagem de temor. Sim. Então, quando você para você entender, pera um pouquinho, como que eu fui educado? Como que o meu pai falava comigo? Como que a minha mãe falava comigo? Como que o meu pai manipulava a forma, tá? De que para que eu pudesse, um exemplo, né? As crianças mesmo, né? Se você tirar nota boa, você vai ter um presente. Isso é uma manipulação. Se você fizer isso para mim, você vai ter uma recompensa. Isso é uma manipulação. Então, você já está sendo educado de uma forma muito manipuladora. Então, você vai criando uma mentalidade totalmente subjetiva. Aquilo que... Espera um pouquinho. Um exemplo, né? Falando de religião. Teu pai conduziu você, levando você num lugar. Então, você aprendeu daquilo. Por quê? Porque os teus pais aprenderam com os pais deles, né? Então, eles foram educados a ter uma religião. Tá bom, então vai lá no lugar, e aí quando você nasce, eles vão levar você aonde? No mesmo lugar que eles estão indo. Então, é uma educação? É uma educação cultural? Religião é uma educação cultural. Então, o que você vai aprender? O que os teus pais aprenderam. Mas tá, aí tem uma diferença de Jesus, hein? Quando Jesus ele vem para nos pegar por dentro mesmo, né? Eu sempre digo assim, conhecereis a verdade vai te libertar, mas existe um versículo que para mim é mais chave, né? De libertação, que vai dizer assim, daí nesse Czinho tem uma vírgula, né? Se Jesus vier para te libertar, então sereis livre. Aí o que isso significa ser vírgula? Ser vírgula significa que existe uma condição. Então, qual é a condição? Se eu me liberar para ele me libertar, então ele vem. Por isso que tem muita gente mas por que não se liberta? Por que tem muita mulher que sofre, muito pai que sofre com os filhos em questão de libertação? Porque eles não querem se liberar para se libertar. Não querem. Daí Jesus... mas Jesus podia... Eu mesmo fui uma pessoa que sofri isso. E do Espírito de Deus vir falar para mim assim, você é obcecada para que haja uma libertação ali e ele não quer. Aí aí o Espírito de Deus falou comigo. Quem tem que se libertar é você.
E eu falei, nossa, mas espera um pouquinho. Aí até que isso venha, sabe, a desconstruir dentro de você, você tá ali anos a fio, buscando a libertação de uma pessoa, você tá sofrendo por aquilo, você tá esquecendo de você, você só ora em função daquilo, você só vive em função daquilo, você só fala daquilo, você só olha o comportamento daquela pessoa para aquilo. Por que que você não se liberta? Por que que você não se liberta? Porque essa pessoa não está querendo se liberar, ela não quer, ela gosta do que ela faz, ela gosta das coisas erradas que ela faz, que ela pratica. Então ali, esse ser, vírgula, tem uma condição. Eu preciso chamar Jesus. Não é eu aceitar Jesus. Eu acho errado esse negócio de eu tenho que aceitar Jesus. Quem sou eu para que Jesus olhe para mim, para que... Ah, não, eu tenho que chamar Jesus. Né? Ele é a porta. Se eu chamar ele para ele existir dentro de mim, e eu convidar ele, dizer para ele, olha, eu tô aqui, tenha misericórdia da minha vida, né? É como se ele tivesse que, dependesse de você, você entendeu, para fazer alguma coisa. Não, ele depende de você deixar. Ele não é invasor, ele não é um destruidor, ele não é aquele que vem e arromba a tua porta e maltrata você. Não. Tem muita gente que fala, né? Eu nem vou aceitar Jesus, porque depois parece que... Porque os crentes davam testemunho tudo errado. Mas como assim? Porque não é você chegar lá, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida, meu Deus, para um pouquinho. Aí a tua vida mudou, por quê? Porque daí você começa a entender. Você começa a ter uma claridade, uma clarificação. Puxa, minha vida era o caos. Agora eu aceitei Jesus, quer dizer, eu convidei Jesus, né? Porque o povo está muito acostumado a aceitar Jesus, né? Até para orar, né? Você aceita Jesus, né? Convida Jesus para morar em você. Sim. Então, essa forma, ela deixa a gente muito assim, nossa, né? Tá, e daí? Por exemplo, quantas pessoas que vão para frente e aceitam Jesus, um exemplo, né? Mas elas não convidam Jesus. Isso aconteceu muito comigo, né? Tipo, vai lá e aceita Jesus 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E a pessoa, não sei mais o que fazer. Chegavam para mim, não sei mais o que fazer, eu já aceitei, mas nada muda. Não, então para. Convida Jesus agora para vir habitar dentro de você, para mudar isso em você, ó, né? Mas tá tudo errado, então agora vai começar a consertar. Só que para tudo que vai consertar, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso, né, Aline? Por exemplo, você vai consertar um móvel, vai restaurar um móvel para aquele móvel ficar bonito, você vai ter que lixar o móvel, você vai ter que, né, fazer tem umas etapas ali para aquele móvel. Se tiver que colocar um pedacinho de madeira, vai ter que colar aquela madeirinha, vai ter que amassar aquilo ali. Então, não adianta falar que não vai ter um processo. Vai ter um processo. E o processo é bom. A questão é a forma como ensinam o processo. Por isso que eu digo, para aceitar Jesus, para com esse negócio de aceitar Jesus. Convida Jesus para ele habitar, para ele morar. Abre a porta. Tá feio, tá errado, tá sujo, tenho até vergonha. Tá? A palavra de Deus diz: venha como você está. Você acredita que tem igrejas nos tempos que nós estamos vivendo que não aceita isso? Que não aceita, vem como você tá. Não, para primeiro de fumar, para de beber, para de prostituir, para com isso, para com aquilo, depois você vem aqui para essa igreja. Como assim? A igreja parece que virou um clube social, sabe? Então, como é que vai curar profeta? Como é que vai libertar pessoas? A igreja perdeu a sua identidade. O cristianismo perdeu a sua identidade de cristão. Então, a gente hoje tem que estar restaurando essa identidade também, até mesmo do cristianismo. Essa geração que ruge o leão é para restaurar essa identidade cristã. E é para curar os profetas tombados, sim. Por quê? Porque tem muita gente boa. Aline, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Sabe, nessa terra. Eu amo aquela palavra que Elias, ele mostrou Deus, né? E os profetas morreram tudo. Daqui a pouco vem lá
Elias vai para a caverna, aí Deus vai lá, coloca um anjo e diz, meu filho, levanta aí, tem mais coisa para você fazer, corte para a vida, toma água, come pão, e se alimenta e vamos para cima, né? Uma forma, né, de a gente trazer uma figuração. Mas eu amo por quê? Porque Deus falou para ele, você está pensando que é só você? Né? Aconteceu, acabou o mundo, um exemplo, né? Não tem mais ninguém? Não, meu filho, eu guardei 7.000 profetas. Tenho 7.000 profetas guardados, que são bons, porque... Então, eu acredito muito nisso. Tem muita gente boa, sabe? Que tá tombado. Muita gente boa que foi mistificado por falta de ensino, por falta de conhecimento, por falta de pessoas poder ajudar as pessoas. Hoje, para você olhar uma pessoa e falar assim, vem aqui. Você que é um profeta místico, você que tinha Jesus e você inverteu os valores, o que aconteceu com você? Vem aqui. Ninguém quer não, Aline. Não. Ninguém quer não. Começa a ter guerra dentro da igreja, começa a ter quebra mesmo de identidade, né? Cristã, porque vira uma guerra um com o outro, né? E isso é banalizar o cristianismo. E a questão, né, quando fala assim, em aceitar Jesus Cristo, né? Quantas vezes eu fiquei constrangida, eu ficava constrangida em momentos de visitas, ou até mesmo em igrejas que eu já congreguei, e que meio que Jesus era uma mercadoria. Enquanto alguém não aceitava, não parava de fazer o pedido, eu ficava assim, não, gente, Jesus, né, como você acabou de falar, ele é mais do que isso, é nós que temos que ir até ele. E eu acredito muito, apóstola, que nesse aceitar, eu aceitei, pronto, ufa, né? Tô salva, já tá tudo certo. E chega amanhã, no meu momento de fraqueza, eu já coloco aquela aceitação numa gavetinha e volto a praticar coisas que não vai me ajudar ali naquele crescimento. Que aí é a falta de busca, de conhecimento. Então a gente vê ali que nesses lugares realmente falta isso. Porque se a pessoa realmente convida Jesus Cristo, entende quem é Jesus Cristo, né? Entende também quem sou eu, né? Por que o Senhor me chamou? Então tem todos uns poréns e uns porquês, mas se a pessoa conseguir visualizar de uma forma diferente, tá? Eu acredito que a pessoa poderia ficar até um pouco mais firme. Tô certa ou... Olha, é a forma onde a pessoa é discipulado, né? É a forma como a pessoa é discipulada. Aceitar Jesus, como eu acho que é errado você ficar, aceita Jesus, né? Convida Jesus. Ele é uma pessoa, ele é um ser, ele é uma pessoa que tem uma identidade, né, de dor, de sofrimento, mas que ele ultrapassou os limites, né, da cruz, rasgou o véu, foi até o inferno, ele cumpriu, ele foi o único que cumpriu. Então não é, eu aceito e agora, o que eu vou fazer com a minha vida? Não, eu confessar, aceitar, é você entender assim, deixa de lado esse aceitar, sabe? Mas quando você convida, ele vai ser teu amigo para chegar para você e falar assim, confessa comigo o que acontece com você. É o que falta. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é simples. A espiritualidade, ela é extremamente simples. Por isso que eu digo muito para os alunos, né? E digo, não seja espiritualista. Porque se você for espiritualista, você vai ser místico. Agora, se você é espiritual, entenda que a espiritualidade, ela é simples. Ela é a natureza de Deus. É um passarinho que fala com você, que vem trazer uma resposta daquilo que você está orando. É uma flor, é uma forma de você olhar as coisas, hein? É uma forma de você olhar o ser humano com uma identidade cristocêntrica, com uma identidade de olhar numa ótica espiritual, numa ótica que você vai ver o coração daquela pessoa. A gente não consegue. Se não for por Jesus, a gente não consegue ver nada. Agora, quando você pede, Jesus, olha o coração dessa pessoa, a identidade dessa pessoa está totalmente corrompida, quer dizer, na verdade ela está cega, né? Ela não sabe nem quem ela é, ela não sabe a identidade espiritual dela, ela não sabe o que fazer com a vida dela, e assim, é você
mostrar Jesus para ela. Aí aqui está a questão, né? O comportamento, ele vai mostrar Jesus. O fruto se mostra. O fruto é o quê? É para você alimentar pessoas. A palavra de Deus em Ezequiel vai falar claramente isso para nós, é que as nossas folhas, as folhas da nossa árvore, elas servem para dar de remédio para pessoas. E o nosso fruto serve para alimentar a multidão. Então, para e analisa isso. Se o profeta, ele diz, né, em Deus, que a árvore, a folha é para dar de remédio, o que são as folhas de uma árvore? As folhas da árvore são os nossos sentimentos. É a fotossíntese, ela trabalha o ar, a atmosfera, ela trabalha a oxigenação, é a natureza. Então, quem somos com os nossos sentimentos? Será que eu estou curando alguém com os meus sentimentos ou eu estou maltratando alguém com aquilo que eu sinto? Se eu estou doente nos meus sentimentos, quem que eu posso curar com os meus sentimentos do que eu nada? A amargura, eu vou emanar a amargura. Se eu amarga, eu vou adoecer. Além dessa amargura, ela causar um dano nas minhas emoções, no meu comportamento emocional, eu vou também causar uma proliferação no ambiente que eu estou. Então vai contaminar o outro, aquele outro vai ficar doente. E às vezes ele fica pior do que o amargurado. Por quê? Porque você adoece pessoas. A gente precisa aprender isso. Tá? Os nossos sentimentos, eles adoecem outros. Então, quando eu falo em cima de uma dor, quando eu falo em cima de um comportamento maltratado, machucado, ferido, magoado, vai se tornar amargura. E eu vou ferir o outro com as minhas palavras. Então, por quê? Porque o meu sentimento não está bom dentro de mim. Eu não estou conseguindo encontrar dentro de mim uma frequência boa, alta, de olhar e dizer assim, puxa, né, eu estou totalmente decaído, caído. Por quê? Porque eu estou aprisionado em dor. Eu estou ali precisando de libertação, de uma identidade de libertação. Preciso me liberar para que eu possa me libertar disso que eu estou vivendo, né? E o fruto, a relação do fruto, ela não é para que você alimente pessoas. Primeiro ele vai alimentar você. Né? Gálatas 5 vai falar do fruto do Espírito de Deus, né? Então eu acho fantástico isso, eu amo isso. Por quê? Porque quando a gente trabalha com comportamento, daí você vai olhar e falar, nossa, temperança, domínio próprio e mansidão, tem tudo, um tá ligado no outro, sim, né? Não poderia ser um outro fruto, porque isso não tá ligado no outro, mas não, acentua. Temperança que tem a ver com o teu temperamento, né? Mansidão, que é equilíbrio emocional, tudo dentro da gente, não tem nada fora, tudo dentro. Esse fruto vai ser desenvolvido para você primeiro. Daí sim, você com o desenvolvimento do Espírito frutificando você na sua natureza, você vai alimentar pessoas. Então não muda o comportamento? Muda. Então, o que a humanidade precisa? A humanidade precisa aprender que ela tem que deixar o Espírito de Deus frutificá-la. Mudar esse comportamento que existe da natureza própria. Sim. Então, ela precisa conhecer isso do Espírito Santo. O que vai acontecer? Ela vai, como o profeta Ezequiel diz, né? Ela vai alimentar. Então, se eu tenho mansidão, equilíbrio emocional, você vai chegar para mim e vai conversar comigo, eu não vou gritar, eu não vou esbravejar, eu não vou ser hostil com você. Opa, peraí um pouquinho, se existe equilíbrio emocional dentro de mim, tá? Eu vou compreender o que está acontecendo com você. Até mesmo se você vir gritando comigo, até mesmo se você vir me maltratando. Então, você tem para você dar. É o que a humanidade precisa aprender. Você tem, você dá daquilo que você tem. Quando você está dando algo que você não tem, tá? Você está dando coisa podre, está dando coisa ruim. E aí fica um com o outro, né? Aí é que nem um gomo da laranja que está podre e vai apodrecendo tudo, né? Então tira ali essa forma de você poder compreender. Puxa, eu não tenho mansidão. Se mansidão é equilíbrio emocional, não quer dizer que você tá louco, que você... Outro dia me perguntaram isso, né, numa live que eu fiz. Pastor, a mansidão que é
né? O equilíbrio emocional, né? Como que a gente sabe se a gente está desequilibrado emocionalmente? É só quando a gente está já no processo de ansiedade e a gente já está... Não, isso aí já extrapolou, né? Aí já desequilibrou tudo, né? O equilíbrio emocional é a balança mesmo, sabe? Que existe daquilo que é as características das emoções de um comportamento ruim e um comportamento bom. Né? É como a bênção e a maldição. Sim. Né? Aí vai dizer que não existe. 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 Agora, o que eu preciso? Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude com isso. Quando a gente começa a depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus dentro de cada um, quer dizer, dentro de mim, tá? Muda tudo. Então, enquanto eu não estou dependendo, aí vem o orgulho, que é uma faceta, né? Cria-se uma persona. Então, tira tudo isso, tira. E começa a convidar Jesus para entrar e falar para o Espírito Santo de Deus, eu quero tanto, eu quero te amar, eu quero te desejar, eu quero mudança, eu quero frutificar. Vai começar a mudar o comportamento. Isso é uma educação com uma espiritualidade simples, e que vem para nós como uma identidade de genuíno. Aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é branco, é alvo, é cristalino. E o Deus, ele soprou do Espírito dele em nós dessa forma. Sim. E o Espírito de Deus, ele é esse cristalino dentro de nós. Então, a pessoa precisa entender isso dentro da natureza dela. Lindo, lindo. E, né, que pena que nosso tempo já passou. Já tem um outro tema para o próximo podcast ali desses 19 anos, né? Que a gente vai estar aprofundando ainda mais sobre a educação intrapessoal da Regina Luiza. Já peguei ali um pouco a respeito, né? Mas a gente vai estar aprofundando ainda mais nesse tempo, né? Nesse assunto que é muito importante, pastora. Mas, né, fica aí nosso agradecimento aí por esse ensinamento maravilhoso qual que você tem trazido para nós, tá? E eu gostaria de pedir uma oração pro povo aqui, né? Que tá assistindo a gente. Com certeza. Que bom, que bom. Vamos orar e eu sempre digo, a gente precisa conhecer Jesus. Quanto mais você se dedica a conhecer Jesus, mais ele se aproxima de você. Sim. Ao ponto assim de você olhar e dizer assim, não preciso de mais nada. O que nós precisamos é de Jesus dentro de nós. E essa mudança de comportamento vai acontecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos sim, Senhor, te agradecer pela vida, agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade e pedir a bênção do Senhor, Pai. Pedir a bênção sobre os teus filhos, Pai, que estão assistindo este podcast, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor os cure. Entra, Senhor Deus, sim, Pai, que eles possam, sim, conhecer o Senhor. Haver, Senhor Deus, uma sede. Coloca, Senhor, esta sede. Porque isso, Deus, não depende do Senhor colocar, depende da pessoa. Que a pessoa entenda isso dentro dela. Eu oro para que haja, sim, Deus, um quebrantamento, para que haja uma quebra de resistência, para que haja, Senhor, luz nas inteligências e esta pessoa, Pai, possa, sim, convidar Jesus, o doce Espírito Santo de Deus, a fazer morada e sim, trabalhar, desenvolver para essa grande frutificação. Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa os profetas nesta terra, que possam se levantar e entender, Senhor Deus, sobre cura, sobre liberação, libertação pessoal, intrapessoal, e que possa ser bênção, Senhor, na vida, na sua própria vida e na vida de muitas pessoas. Eu oro para que isto aconteça em nome de Jesus Cristo. Amém.